Buenos días, chicos. ¿Cómo están todos? ¿Todos bien? Entonces, vamos a mais uma classe de espanhol. Agora nós vamos falar sobre nuestra clase de espanhol vai ser sobre as formas não personais do verbo. As formas não personais do verbo significa as formas nominais do verbo. Antes de eu começar a explicação, eu quero que vocês vejam, assistam a videoaula, porque a prova do quarto bimestre contém ainda questões sobre essa videoaula, tá? Que é a nossa última videoaula antes da prova. Então, para vocês fazerem a prova, vocês terão que assistir esta videoaula para conseguir responder as questões referentes a esse assunto. Tranquilo, chicos? Após as provas, nós teremos ainda aula, porém, a prova do quarto bimestre só teremos essa videoaula antes da prova, então esse assunto vai cair na prova do quarto bimestre. As formas não personais do verbo é o infinitivo, o gerúndio e o particípio. Assim como em português, em espanhol também existem as formas nominais do verbo. São elas o infinitivo, o gerúndio e o particípio. São nominais porque não são conjugadas. Dessa maneira, não se flexionam em pessoa, tempo, modo ou número. Pessoa é primeira, segunda, terceira pessoa do singular ou primeira, segunda, terceira pessoa do plural. Tempo, presente, pretérito, passado, modo, indicativo, subjuntivo, imperativo. Número, singular e plural. Podem expressar uma frase, o valor de substantivo, de adjetivo ou de advérbio. Então, essas formas nominais que existem em português também existem em espanhol. Porém, de formas colocadas na frase de maneiras diferentes. Nós veremos isso no próximo slide. Infinitivo. O infinitivo ele possui três formas, ou seja, três conjugações. Primeira conjugação, verbo terminado em er. Segunda conjugação, verbo terminado em er. Terceira conjugação, verbo terminado em ir. Então, primeira ar, segunda er, terceira ir. E desempenha uma função de nome. Expressa uma ação determinada. Aí eu coloquei os usos aqui, tá? Como sujeito, amar é o mais importante. Amar, o verbo tá de primeira conjugação, tá? Como sujeito da oração, mas é de primeira conjugação, está no infinitivo porque ele não foi conjugado. Como complemento do substantivo, me encanta a sua forma de bailar. Então, está complementando o substantivo. Bailar, primeira conjugação, complementando o substantivo, que é a forma. Como complemento do verbo, hoy quiero estudiar hasta las 10 da noite. Hoje quero estudar até as 10 da noite. Complemento do verbo querer. Primeira conjugação, estudiar. Como complemento de um adjetivo. Há coisas que são impossíveis de saber. Há coisas que são impossíveis de saber. Qual o adjetivo? Adjetivo é aquele que expressa qualidade ou características. Então, a palavra que está expressando isso é impossível. Está dando característica coisas. São coisas impossíveis de se saber. Então, aqui como complemento, verbo saber é o verbo de segunda conjugação e está complementando o adjetivo. Gerúndio. Em gerúndio, possui três terminações, tá? Para formar o verbo. Verbo de primeira
conjugação fica ando, segunda e terceira conjugação fica iendo. Então, esse aqui é o gerúndio regular. Para verbos de primeira conjugação, você vai usar a terminação ando. Para verbos de segunda e terceira conjugação, vocês vão usar a terminação iendo. Expressa uma ação desenvolvendo a oração e desempenhando a função de advérbio. Ó, los chicos estão bailando. Bailando, verbo de primeira conjugação, bailar. Então, vai terminar em ando. Estava minha madre procurando por Maria. Procurar. Então, é verbo de primeira conjugação, vai ficar ao final, ando. Estava estudando mucho. Verbo estudar é verbo de primeira conjugação, então vai ficar com o final, ando. Então, assim, o gerúndio regular, ele vai respeitar as três formas de conjugação do verbo, que é a primeira, segunda e terceira conjugação, porém com terminações específicas. Primeira conjugação, ando, segunda e terceira, iendo, para verbos regulares. A irregularidade em alguns verbos de terceira conjugação também estão presentes no gerúndio. Exemplo, verbo ir, iendo, descer, siendo, cair, caindo, huir, huyendo. Então, assim, cair, embora vocês perguntem, mas cair é verbo de segunda conjugação. Mas se você for ver a tradução em português, é cair, é verbo cair. E verbo cair é verbo de terceira conjugação. Sim, chicos. Particípio. O particípio possui duas formas regulares dos verbos terminados em ado, cantar, cantado, em ido, comer, comido, sorrir, sorrido. Então, o particípio irregular, ele tem duas formas. Ado, se o verbo for de primeira conjugação, e ido, se o verbo for de segunda e terceira conjugação. Tá? Lembrando que para particípio regular, porque o particípio, assim como o gerúndio, também tem suas formas irregulares. Quando se tratar de um tempo composto do verbo, os tempos compostos só existem em espanhol, tá? Não existe em português. Diferente do infinitivo, o gerúndio vai flexionar em gênero, vai flexionar em número, ou seja, ele vai para o plural, tá? Aqui tem os exemplos. Édia já estava cansada de caminhar. Ao final, Ada. Ada por quê? Eu falei que varia, né? Flexiona. Eles foram ressachados. Varia de gênero e de número. Ele legou entusiasmado. Todos eles são com a terminação ado, porque são verbos de primeira conjugação. Cansado é verbo cansar, rechaçados é verbo rechaçar, entusiasmado é verbo entusiasmar. Então, a variação dele, do particípio regular para verbos de primeira conjugação, é ado. Segunda e terceira, ido. As formas irregulares do particípio, é o que eu falei para vocês. Que o particípio ele tem também a sua irregularidade, que não consiste em terminar somente em ido e ado. Essas são as irregularidades que vocês terão mais contato. Abrir, aberto, cobrir, coberto, descobrir, descoberto, descer, dito, escrevi, escrito, hacer, hecho, poner, puesto, morri, muerto.
resolver, resuelto, romper, roto, ver, visto, volver, vuelto, freír, frito, ir, ido. Então, essas são as formas de irregularidade que vocês irão encontrar nos verbos no particípio. Aqui é um resumo das formas no personalis, ou seja, das formas nominais que nós acabamos de ver. Essa é a raiz do verbo. Cantar, comer e viver estão no infinitivo, que termina em R. Cantado, comido e vivido estão no particípio, que é a terminação ido ou ado, para particípio regular. E cantando, comendo e vivendo estão com a terminação ando ou iendo, porque estão no gerúndio, também regular, cíticos. Atividade. Vocês vão substituir a forma sublinhada pelo seu infinitivo, fazendo as mudanças necessárias para que a nova oração seja correta. Ó, vamos colocar aqui a primeira. La vida es una lucha constante, contínua. Eu vou trocar la vida pelo seu infinitivo. Viver es una lucha contínua. Então, eu troquei la vida por viver, porque a vida vem do verbo viver. É assim que vocês terão que fazer o restante. Aqui vocês vão substituir as palavras sublinhadas pelo seu gerúndio, conservando a ordem dos elementos da oração. Ou seja, vocês não podem trocar o elemento de lugar. A oração, a segunda oração passar para frente e vice-versa. Coloca aqui para mim. Ao ir de excursão. Ao ir de excursão. Seria essa aqui que teria que sublinhar para fazer a substituição pelo gerúndio. Cíticos. Dúvidas? Podem perguntar por e-mail, tá? A correção vai ser feita na nossa aula online, como nós estamos sempre fazendo. Relembrando, vocês terão que assistir essa videoaula para responder as questões da prova do quarto bimestre, que tem algumas questões baseadas nessas formas nominais, que é a nossa última videoaula antes da prova. As demais aulas que nós teremos vão fazer mais referência para as outras aulas de revisão de tudo que foi dado. Então, para a prova do quarto bimestre, assistam a videoaula. Sí, chicos, então por hoy es solo. Hasta a próxima classe. Adiós e se cuidem.